Aleluia, o Senhor é bom. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele todo nosso reconhecimento. Ele é digno, queridos, das nossas mãos levantadas. Ele é digno do nosso reconhecimento. Ele é digno. Aleluia, Senhor, nós te bendizemos por estarmos aqui nessa noite por causa de uma causa. Aleluia, a causa do nosso próximo. Graças a Deus por essa inspiração divina que está completamente em linha com a tua palavra para as nossas vidas. Temos a tua natureza, Senhor. Impossível ficar apático, passivo diante de uma situação tão agravante. Mas, Pai, nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Tua unção. Nós confiamos no Teu Espírito, na Tua provisão. E temos visto a Tua boa mão sendo levantada neste país e fora dele para alcançar todo esse povo. E eu creio num Deus de restituição. Eu creio num Deus, Pai, que faz tudo novo de novo. Porque Deus não tem problema com o novo. Isso é uma especialidade tua, Senhor. Fazer tudo novo de novo. E nós cremos nisso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Quem crer comigo? Então, gente, pode sentar. Boa noite. Graça e paz. Eu sou tão grata a Deus pelo sim de vocês, não é? E como essa ministração vai para o YouTube, porque graças a Deus muitas pessoas do Brasil inteiro se inscreveram. Diga comigo, graças a Deus. Né? E aí nós vamos colocar no YouTube para você que não está aqui em Maceió, mas se inscreveu. Fica toda a minha gratidão, como o povo de Maceió que pegou junto. Eu louvo a Deus por essa inspiração que nasceu, querido, por causa de uma compaixão. Né? A compaixão movia Jesus para fazer milagres. E nós precisamos estar como Jesus, movidos de íntima compaixão pelo sofrimento dos outros. Né? Porque às vezes eu sei que a nossa vida é muito produtiva. Né? Eu aprendi que a gente não diz que a vida é corrida, diz que é produtiva. Né? A nossa vida é muito produtiva e você parar um dia, uma noite para sair de casa, né? Por uma causa, nos custa, mas acredite, Deus vai lhe retribuir. Amém? Deus vai lhe retribuir. E queridos, para minha surpresa, a gente teve muitos inscritos. Amém? Então, louvado seja o nome de Jesus. E nós sabemos, né? Eu estava vendo hoje uma pessoa falando no Instagram que, assim, atribuindo coisas, tempestades, desastres naturais a Deus, né? Que é Deus que... E eu quero dizer a vocês, né? Essas coisas não é vontade de Deus. Né? A gente sabe que se fosse vontade de Deus, isso Jesus não teria repreendido uma tempestade. E ele repreendeu. Né? Isso quer dizer que se fosse a perfeita vontade de Deus, aqueles ventos, aquelas ondas, Jesus não teria repreendido, porque ele não fazia nada contra o que o Pai fazia. Né? Mas ele se levantou para repreender. Isso quer dizer, queridos, que a gente entende, como Jesus disse, quem veio matar, roubar e destruir foi o diabo. Mas eu quero te dizer, Deus não está nisso, mas Deus está em toda a provisão que tem chegado para esse povo. Sabe, em todas essas mãos levantadas, nessas coisas que estão chegando lá, por navio, por avião, eu acredito que Deus está nisso. Amém. Deus está nisso quando você está aqui, quando você que está me ouvindo agora se inscreveu, Deus está nisso. Né? Porque Deus ele não vai trabalhar de um jeito para depois trabalhar de outro, não é a natureza dele. Não é verdade? Ele é o que é, todo o tempo, ele é bom, né? E aí, eu sei que a igreja tem orado, tem se levantado, né, contra essa situação, mas eu quero te dizer, e eu quero começar pedindo a você para abrir sua Bíblia em Tiago, no capítulo 2, Tiago, irmão de Jesus, né, meditando nesse texto, aleluia,
Tiago 2,14, ele diz assim: meus irmãos, diga, está falando comigo. Essa é uma carta, né, as epístolas, escrita para um povo que nasceu de novo, um povo crente. Ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? E ele faz outra pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? E sabe, queridos, a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que quando Tiago, ele faz esse questionamento, por acaso só a fé pode te salvar? Ele não está indo contra o que o Paulo falou, né? Que ninguém é salvo por obras, né? Para que ninguém se glorie. Tiago não está indo contra Paulo. O que Tiago está querendo falar aqui é de ações correspondentes. Essas obras aqui são ações correspondentes à fé que você tem. Amém. E aí Tiago começa a dizer, não é? Olhe, já que você tem fé para ser salvo, deixe que isso seja visto, né? Faça com que isso seja manifesto, né? E aí a gente entende, né, que realmente ninguém é salvo por obras, mas diga comigo, uma vez salvo, as obras são necessárias. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque eu fui lá para Efésios no capítulo 2, no verso 9, é o texto que Paulo diz: olha, ninguém é salvo por obra para que ninguém se glorie. E logo depois no verso 10, aí ele diz assim: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então Paulo completa: você não é salvo por obra, mas uma vez salvo, as obras são necessárias. Amém? E é isso que a gente tem que entender como crente, né? Eu sei que fomos salvos por fé, mas querido, as ações correspondentes da fé é tão séria que a Bíblia diz que quando você crê em Jesus e você abre sua boca para fazer uma confissão, isso já é uma ação. Ou seja, se você só dizer eu tenho Jesus no coração, mas nunca tiver uma ação de abrir a boca e confessá-lo, você nunca vai ser salvo. Então isso quer dizer que a fé exige realmente essa ação correspondente. Já que eu creio, eu acho. Amém? Já que eu creio, eu faço. Já que eu sou da fé, você é da fé? Amém. Já que somos da fé, precisamos fazer alguma coisa. E Paulo, Tiago, ele começa a dizer aqui, não é? Que nós somos salvos, o que ele quer dizer? Por uma fé que produz resultados, né? A nossa fé, queridos, produz resultados. Amém. Amém? E aí a gente vê no verso 15 de Tiago 2, ele dizendo: se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: vá em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Eu acredito que a gente não precisa nem responder. A gente só precisa meditar numa pergunta dessa. Queridos, eu vejo aqui uma responsabilidade da igreja, como cristãos que professam uma fé, né? Porque, amados, eu sei que tem muita gente orando, mas você sabe que quem está com fome não precisa só de oração. Sabe que quem está com frio não precisa só de oração. Eu tenho entrado em contato com pessoas, igrejas do Rio Grande do Sul que eu passei, né, e que tenho conhecimento das pessoas que estão lá, tenho entrado em contato, e gente, o feedback das pessoas é que é um quadro de guerra, sabe? Pessoas de Caxias do Sul, de Novo Hamburgo, né, de Porto Alegre, pessoas de Canoas, gente, o relatório tem pessoas na igreja que perderam tudo. E às vezes você pensa assim: ai, mas o que eu tenho é tão pouco. Gente, pouco para quem não tem nada é muita coisa. O teu pouco para quem está sem nada, imagine aí, pode ser muito, sabe? E quando chegou essa iniciativa para fazer isso, eu sei que eu sozinha não poderia, se tanta gente não tivesse pego junto, né? A Andréia que nos ofereceu esse, como sempre, tão disposto esse hotel a nos oferecer esse ambiente, o William que veio para tocar, meu filho que levanta para fazer os cartazes, meu marido que se levanta para estar publicando, outras pessoas que se levantam para estar compartilhando, não vem, mas se inscreve. Veja, só precisa de uma iniciativa. Amém.
A gente só precisa disso, é de uma iniciativa, de dizer assim, o que é que eu posso fazer? Nunca se ache que o que você vai fazer é muito pouco. Porque, queridos, a Bíblia fala de um corpo bem ajustado, consolidado. E sabe, eu sei que às vezes você pode pensar assim, meu Deus, diante de uma necessidade tão grande, porque, gente, a necessidade lá não é de uma cidade, é de um estado. Não foi uma cidade que foi afetada, foi um estado. Não é brincadeira, não. E talvez você olhe para você e diga assim, meu Deus, mas quem sou eu? Mas deixa eu te dizer, foi por causa de uma pessoa que a humanidade foi salva. Amém. Você está entendendo isso? A gente precisa colocar isso na nossa cabeça, sabe? Por causa de a humanidade foi salva. Diga graças a Deus. Entende? Que o que Deus precisa é de uma pessoa dando um sim a Ele. Porque Adão um dia deu um não e afetou muita gente, mas o sim de afetou muito mais. Amém. E vai afetar para o resto da vida, né? Porque o sim de Jesus afetou nossa eternidade. Então deixa eu te dizer, o teu sim hoje de estar aqui, você não tem noção que vai fazer diferença para uma criança, para uma família. Vai fazer diferença para alguém, queridos. Sabe, para um pão, para uma refeição. Meu Deus do céu, a gente não tem noção. Para um remédio que precise, vai fazer diferença. E acredite, tudo que o homem plantar, isso vai colher. Hoje eles estão precisando. Mas sabe de uma coisa, amados? A gente vai ficar com crédito. A gente vai ter crédito com Deus. Porque no dia que for um dos nossos, tem alguém aqui que tem algum familiar lá? No Rio Grande, não, né? Tem você, né? Então, no dia que for um dos nossos, com certeza a gente vai querer que pessoas peguem junto, né, conosco. Então, o que a gente precisa entender é essa responsabilidade. E eu não sei sobre você, mas as pessoas estão falando muito do governo. Mas o governo está fazendo o quê? Mas sabe, queridos, eu sei que o governo tem a sua responsabilidade. Mas se você ler Bíblia, a igreja também tem. Né? E nós somos a igreja. Amém. Afinal de contas, essa palavra cristão quer dizer pequenos cristos, né? E a gente viu que quando Jesus andou aqui na terra, queridos, ele não viveu para ele mesmo, mas ele viveu para, né, estar sempre para a necessidade do outro. Foi, como é que a gente pode dizer? Se tem um exemplo que a gente pode seguir, né, de dar perfeita vontade de Deus aqui na terra, foi Jesus. Então eu entendo. Né? Como eu disse, Deus não está nessa catástrofe, mas Ele está no braço estendido. Amém. Porque os braços de Deus aqui na terra hoje são nossos. Amém. Na igreja, as pernas de Deus são a nossa. Imagine se a gente se recusar. Como Deus pode fazer? Eu sei que Ele tem usado outras pessoas, né? Mas principalmente a igreja. E gente, quando o Tiago está falando de uma fé que tem ações correspondentes, se você ler o livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala sobre a fé, né, que ele começa a dizer, no primeiro versículo, ele fala sobre o conceito de fé, mas todos os outros, ele vai falar de exemplos, né? Aí ele começa a dizer, olha, a fé é isso, mas sabe, foi pela fé que Abel ofertou, diga comigo, ações correspondente à fé, não é assim? Pela fé Abel ofertou, pela fé Noé construiu. E todas as pessoas que são citadas no livro de Hebreus pela sua fé, foi porque fizeram alguma coisa com a fé que tinha. Amém. Tem alguém da fé aqui? Amém. Por isso nós estamos fazendo algo, né? Agora, Noé, quando ele foi construir aquela arca, sabe? Você sabe que teve pessoas que não pegou junto com ele, muito pelo contrário, criticaram. E tem gente criticando, pessoas que têm que se levantar, dizendo que pessoas têm se levantado para ser visto, para criar visibilidade, para adquirir seguidores. Querido, eu vou dizer uma coisa a você. Noé não parou, né, para falar quem estava criticando, mas os filhos de Noé pegaram junto com ele. O que é que eu quero que você entenda? Quando você entende o que seu pai quer fazer, você pega junto. Amém. E os que não têm um pai como nós temos, vai ficar à beira do caminho, olhando e criticando. Mas isso é com eles. O que a gente tem é que pegar junto com o que Deus quer fazer. Como o bispo Guto costuma dizer, não importa o que Deus quer fazer na terra, contanto que eu esteja envolvido.
Amém? O que Deus quiser fazer, querido, se envolva com isso, que é um bom negócio. Né? E acredite, se tem uma coisa que Deus está querendo nesse tempo, é estender a mão para aquele povo. Diga, é a minha mão, é o meu braço, é o meu bolso. Amém? E aí a gente vê Noé, Abel doou, Noé construiu, Abraão saiu da terra, depois ofereceu seu filho Isaque, né? Moisés pela fé fez alguma coisa, e ele começa a dizer, não é? Jacó fez alguma coisa, José fez alguma coisa. Todas as pessoas que andaram por fé fizeram alguma coisa. Teve uns que até cerrado no meio foram, ou seja, fez alguma coisa pela fé. Então a fé, eu sei que a gente aprende, né, nesse ministério, somos um povo da fé, da palavra da fé, e a gente aprende muito a confessar, né, a fé que nós temos, nós somos, temos e podemos, mas a fé não é só confissão, a fé também é ação. Amém? E nós precisamos estar com essa consciência, como Tiago diz, não adianta você dizer que tem fé, se você não está disposto a estender um braço, ou então dizer, eu vou orar por você, vá, se aquiete, né, ou se aqueça, ou faça alguma coisa. Mas a gente precisa entender, queridos, que a gente, como eu disse para você, a nação de Israel começou com um homem. A humanidade foi salva por um homem. E Tiago diz que a oração de um justo, a doação de um justo, né? A compaixão de um justo, né? Vai fazer diferença, né? E Deus tem propósito nessas coisas. E qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio, que desde a antiga aliança Deus vem falando tanto aos nossos corações. Em Deuteronômio capítulo 15, no verso 4, Deus, ele falando, ele diz assim, ele começa a fazer promessas, né? Promessas, queridos. Deuteronômio 15, 4, ele diz assim, para que entre ti não haja pobre. Agora, antes de continuar esse versículo, deixa eu te dizer o que significa essa palavra pobre nesse contexto aqui. É pitocos, a palavra para pobre, né? Porque às vezes quando a gente fala para pobre, as pessoas pensam que é a pessoa, mas aqui está falando de uma condição, né? Aí essa palavra pitoco significa alguém que foi reduzido à pobreza, né? Alguém que está aflito, desamparado, indigente e necessitado em todos os sentidos. Eu pergunto, aquele povo está assim ou não está? Queridos, eu vou te dizer, independente do dinheiro que eles tenham na conta hoje, mas eles estão nessa situação, né? Eles estão desamparados, eles estão aflitos. Essa palavra pobre aqui é isso, significa isso. E a gente pode ler exatamente assim: para que entre ti não haja aflito, desamparado, indigente. Ele diz, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. Então a bênção de Deus sobre a nossa vida é para um propósito. E o propósito dessa bênção não é só para a gente estar tão confortável ou tão, como é que eu posso dizer, graças a Deus eu já tenho o suficiente, graças a Deus eu não estou nessa situação. A bênção de Deus na nossa vida é sim para gerar gratidão, mas é também para que na terra que a gente vive não haja gente aflita. Essa bênção é para alcançar outros. Amém. Essa bênção é para estender a mão para outros. Amém? Isso a gente sabe que era uma promessa na antiga aliança. E aí ele diz no verso 6, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito, né? Aí ele diz, olha, você vai emprestar a muitas nações. Então veja, o propósito de Deus na bênção que ele tem para nós, parece que não é só no contexto que a gente vive de dentro da nossa casa, porque quando ele fala em nações, está falando de algo para fora, concorda? Então o que Deus tem para como é que eu posso dizer, a abrangência que Deus tem para a bênção que derramou na tua vida é muito grande.
Isso quer dizer que o que Ele tem para derramar na tua vida também é muito grande. Porque se for pouco, não dá nem para a tua família. Mas quando Ele diz, Ele vai te abençoar abundantemente, é porque vai escorrer, vai transbordar, vai chegar lá. Amém? Aí Ele diz, olha as nações, Ele fala aqui em nações, e Ele diz assim, você vai dominar sobre muitas nações, porém elas não te dominarão. E no verso 7 Ele diz, quando entre ti houver algum pobre ou aflito, ou indigente, né, de teus irmãos em alguma das tuas cidades, presta atenção, que Ele não está falando só num contexto, vamos dizer assim, de igreja local, concorda? Se na tua igreja tiver alguém, dê uma cesta básica, queridos, isso é o mínimo que a gente pode fazer. Mas tem algo que Deus quer derramar na nossa vida, que é para cidades, está no plural, aleluia, não é? Aí Ele diz assim, nas tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureça o seu coração, nem feche as mãos ao teu irmão pobre, necessitado, indulgente, aflito. Então a gente vê Deus dizendo assim, né? O Senhor teu Deus te abençoará no futuro, porque era uma promessa. Mas quando chega na nova aliança, Efésios 1:3, a história já muda. Ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Diga, isso já é uma realidade, né? Tem algumas versões que diz que nos tem abençoado, dá ideia de continuidade. Diga de novo, já é uma realidade. Querido, Deuteronômio era uma promessa, hoje é real. Entende? Somos abençoados. Para quê, Rosana? Para abençoar a gente. Queridos, o ciclo de Deus é esse. Sabe, Ele faz chegar. Deus, Ele trabalha com um sistema de reciprocidade, de rotatividade. A gente precisa entender isso. O que chega para nós não é só para o nosso umbigo. Bote isso na sua cabeça. Querido, todos os dias, se você quiser, tem alguém perto de você necessitado de alguma coisa. Se você quiser ver, também se não quiser ver, não vai ver não. Mas se você abrir os olhos, você vai ver todo dia. Tem alguém perto de você necessitado. Amém. Tem ou não tem? Tem. E para que nós somos tão abençoados? Porque quando lá em Efésios ele diz, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Lembra que ele falou em Deuteronômio que era abundantemente, querido, mais abundante do que isso, impossível. Não é verdade? Então, para que é isso? Será que a gente está entendendo realmente, gente, a proposta de Deus para a nossa vida? Gente, é muito bom ter uma vida confortável. É para você, acredite, é para hoje. Mas não pode parar em você. Aleluia. Aleluia. O que dá para mim, tem que dar para quem está perto. E parece aqui pelo Deuteronômio para quem está longe. Porque é cidades e nações. Imagine você sustentando missionários nas nações. Oh, aleluia, ministros nas nações. Diga, é para mim. Né? E aí quando a gente vê a Bíblia dizendo em Efésios que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, e em Provérbios, quando Ele diz a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto, essa palavra desgosto aqui é labuta, que significa esforço. Então você entende como é que Deus quer trabalhar na nossa vida? A bênção dele nos enriquecendo. E essa riqueza não vai trazer labuta para mim, tanto esforço. Por quê? Porque eu entendo por que ela veio. E quando eu entendo por que ela veio, eu começo a abençoar também. E porque que eu começo a abençoar, ela retorna para mim. Gente, é muito interessante. Tudo que Deus faz, Ele fez nesse sistema de reciprocidade. Você pode ver uma árvore. Tem um tempo que todas as folhas dela caem, mas aquelas folhas que caem formam o adubo para as raízes pegar daquele adubo e voltar de novo para florescer. Porque tudo que Deus faz é um ciclo. Não adianta, a gente não pode fechar, a gente nunca vai conseguir fechar o ciclo de Deus, porque é assim, sabe?
o homem serve a Deus, e o céu serve a terra, e a terra serve o homem serve a Deus. Tudo é um ciclo, gente. Então Ele nos abençoa, a gente abençoa, a bênção retorna para você, você abençoa, a bênção retorna para você, retorna. Por isso que é abundantemente, queridos. Acredite, essa semente, você que está me assistindo, né, repetindo, 100%. A gente aqui não está interessado em dizer assim, vamos reter. Não, querido, nós temos um ministério sério. Vai para o Pix do ministério. Eles sabem muito bem como trabalhar. E acredite, vai retornar para você. Rosana, mas eu não vim para isso. Mas é um ciclo. Aleluia. Aleluia. É um ciclo. Aleluia. E a gente não tem como parar isso. Amém. 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 Aleluia. Tem um versículo que eu gosto muito. Um dia desse eu estava meditando sobre ele. Que diz assim: um dia fala a outro dia. Quem já leu esse versículo? Um dia fala a outro dia. Um dia eu fiquei pensando, eu digo, o que será que um dia fala a outro? E me veio aquela instrução por dentro. Acho que quando um dia está acabando, ele começa a dizer para o que está chegando: Deus é bom. Ele é fiel. Ele é maravilhoso. E aí quando o outro vai terminando, fala para o outro: ei, Deus é fiel, é eterno, maravilhoso e bom. É um ciclo. Deus não vai deixar de ser bom nunca, querido. Ele é sempre bom. Amém? Ele é sempre bom. E acredite, a sua quarta-feira já está falando para a quinta. Ei, Deus foi contigo até aqui e vai continuar sendo. E a quinta vai falar para a sexta. Até aqui te ajudou o Senhor. Acredite e fique firme, porque tem mais a ser vivido. Amém? E aí a gente vê, né, lá em Tiago 1:27, quando a Bíblia fala desse ciclo, né? Em Tiago 1:27, o próprio Tiago, depois de falar, antes dele dizer assim, né? Que proveito tem um irmão ter necessidade, você dizer, vá em paz, se aqueça. Ele, antes de dizer isso, ele faz uma observação em Tiago 1:27, ele diz assim, a religião, gente, essa palavra religião não trata-se só de, como é que eu posso dizer, tradição humana. Porque geralmente quando a gente fala em religião, a gente está falando em tradição humana, né? Aqueles preceitos e não sei o que, não. Essa palavra religião veio de uma palavra religar. Então, quando Paulo está falando de religião, ou Tiago, ele está falando daquelas pessoas que foram religadas a Deus pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, quando ele diz a verdadeira religião, ele está querendo dizer verdadeiramente aqueles que estão religados, reconectados. Estávamos afastados, mas Ele nos salvou, graças a Deus, né? Aí ele diz, pois aqueles que estão religados, a verdadeira religação ou religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos, viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se, né, incontaminado do mundo. O que ele está querendo falar aqui? Dessa questão de pessoas aflitas, atribuladas. E queridos, você há de convir comigo que os asilos e os orfanatos, a maioria deles, são mantidos por espíritas. Dificilmente tem uma igreja que abre asilo e orfanato. É como se a igreja tivesse alheia ao verdadeiro propósito da vida. Porque, amado, eu vou te dizer, o propósito realmente está naquilo que Deus nos criou para ser. Chamado é outra coisa. Entende? Propósito é o que eu nasci para ser, religado a Deus. E automaticamente ter o olho e a compaixão para aqueles que estão perto de nós. Né? Órfãos, viúvos. E aí você vê, dificilmente você vai ver um espírita que não está envolvido com obras sociais. E aí cai naquele erro de achar que são as obras que salvam, mas não salvam, né? Mas nós que somos da fé, queridos, nós precisamos ter essas ações. E Tiago chama a nossa atenção para isso.
Ele diz, se você está religado com Deus. Então, queridos, eu quero te dar um conselho hoje à noite. Deseje ter mais. Amém? Amém? Eu pergunto, se você hoje tivesse mais, você faria mais? Amém. Sim ou não? Sim. Não é isso? Porque às vezes a gente está tão grato com o que Deus fez na nossa vida. E a gente confunde gratidão com conformismo. Né? Ai, graças a Deus, mulher, eu estou tão bem, que se Deus não fizesse mais nada na minha vida, eu já estaria satisfeita. Mas você disse bem, na sua vida e a dos outros. Não é verdade? Ah, Rosana, eu tenho um bom lugar para morar, eu tenho um carro para andar, lá em casa, graças a Deus, não falta alimento na mesa, eu tenho um salário e, por incrível que pareça, ainda dá para juntar alguma coisa. Glória a Deus. E os outros? Porque essa coisa de você desejar mais de Deus para a sua vida, queridos, é exatamente esse desejo de querer fazer mais para os outros. Entende? Eu sei que tem coisas que nós vamos deixar para os nossos filhos, para o filho dos nossos filhos, por nossos bisnetos. Amados, eu creio que a igreja vai deixar legado e herança. Porque legado é diferente de herança. Né? Legado é aquilo que não se tira, herança alguém pode roubar. Mas Deus nos chamou para deixar legado e herança. Mas sabe de uma coisa? Mas a gente não vai passar por essa terra despercebido. Para não fazer nada por ninguém. Isso não é vida não, gente. A gente precisa estar estendendo a mão, né? Porque é um ciclo e o que você fizer vai retornar para você, pode ter certeza. Amém? Então a gente precisa desejar ter mais, nunca esteja satisfeito, né? Tem um versículo lá em Hebreus que ele diz assim: estejais contente em toda e qualquer situação. Contente, diga comigo, contente. Contente é conformado? Não. Ele diz, esteja contente em toda e qualquer situação, pois ele tem dito: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O que isso quer dizer? Fique contente, mas quando ele diz nunca te deixarei, ele está querendo dizer, fique contente porque dias melhores virão. Amém. Aleluia. Está contente com o que tem, mas se alegra porque tem coisa melhor chegando. Diga comigo, dias melhores virão. Amém. Assim será. Então a gente precisa entender, sabe, queridos, de querer. E eu estava pensando nos de repentes da palavra, né? Quantos de repentes tem na Bíblia? E de repente aconteceu isso. De repente José recebeu uma mensagem, e o rei quer te ver, né? De repente o mar se abriu. De repente Elias foi tomado naquela carruagem de fogo. De repente fogo caiu do céu. De repente, mas sabe, queridos, os de repentes da Bíblia é sempre para quem está fora do processo. Porque quem está dentro do processo não foi de repente. Quem está dentro do processo, querido, teve o crer, teve o confessar, teve o meditar, teve o orar, teve o esperar, teve o perseverar. Aí quando acontece, quem está de fora faz, mas rapaz, de repente para você. Mas quem está no processo sabe que não é de repente. Então o que é que eu quero dizer para você? Tem coisas que chegam na nossa vida, querido, porque tem um dia que Deus acerta as contas conosco. Né? Chega o dia do acerto de contas, chega, amado. Deixa eu te dizer, vai chegar. Então, mais o que para chegar esse dia que todo mundo vai dizer, de repente, você tem que começar hoje, crendo, confessando, perseverando, orando, jejuando, declarando, e para os outros vai ser de repente, para você não. Então, deixa eu lhe dizer, entre no processo hoje. De dizer, Pai, eu quero mais. Diga, eu quero mais. Diga, Senhor, o que Jesus conquistou naquela cruz, eu quero tudo. Aleluia. Entre nesse processo de chamar a existência, sabe? De estar grato, contente, mas nunca conformado. Porque, amado, acredite, se a gente tivesse mais, a gente mandava avião buscar aquele povo, sim ou não? Não é não? E ainda tinha aqui casas e abrigos com montada de tudo para dizer, fica aí o tempo que você quiser. Coma, beba, até que as águas baixem e você volta, o avião vai lhe levar de novo. Sim ou não, gente? Meu Deus do céu, se você não tiver esse pensamento, quer dizer, essas ideias, você tem que repensar.
Porque se a gente, como crente, não pensa nessas coisas, aí isso é grande demais. Para quem? Aleluia. Aleluia. Amém. Ou será que isso é coisa só para Neymar? Hein, gente? Ou é para filho? Tem filho aqui? Amém. E sabe quando o Tiago diz isso? Essa é a verdadeira religião, para quem está religado. Acredite, Deus nunca ia nos pedir nada, se Ele mesmo não nos desse a capacidade para realizar. Né? Se Ele deu a capacidade para você realizar isso, o estender a mão, o abençoar, acredite, queridos, você pode. Amém? E aí a gente vê, Jesus, tinha um povo que estava com Jesus 3 dias sem comer. E os discípulos dizem assim, vamos despedir o povo, está todo mundo com fome. E Jesus olha para eles e diz, por que vocês mesmos não dão o que comer a eles? Querido, se aqueles discípulos não pudessem, Jesus iria mentir? Sim ou não? Por que vocês mesmos não dão a eles o que comer? Ah, Senhor, mas sabe, para comprar pão precisa de tanto dinheiro, né? E se mesmo que tivesse o dinheiro, onde é que a gente ia achar mesmo uma padaria? Querido, será que a gente está pronto para viver o sobrenatural? Ou a gente vai viver essa vida natural até que Jesus volte? Sempre pensando no natural. Sempre pensando no natural, no que eu posso, no que eu... Mas sabe de uma coisa, amado, nesses últimos dias nós vamos ver muito mover e poder do Espírito Santo. Muita coisa se manifestando. Muita provisão sobrenatural se manifestando. Eu creio nisso. E aí Jesus disse, pois é, mas tem alguém aí que tem alguma coisa? Tem um menininho com um lanche. E Jesus entendeu. Pode até ser pouco para vocês, mas é a matéria-prima que eu preciso para o milagre. Sabe que eu vou te dizer, talvez você diga, Rosana, o que você arrecadou com o povo do Brasil todinho aqui foi pouco, amado, pode ser pouco para as necessidades daquele estado, mas é o que Jesus precisa para botar na mão dele, é a matéria-prima para o milagre, para uma família. Se for para uma família, a gente está satisfeito, mas pelo menos a gente não botou a cabeça no travesseiro e foi dormir fazendo de conta que nada estava acontecendo. Amém. Sabe de uma coisa, a gente tem essa responsabilidade de dizer, Senhor, eu estendi a mão. Amém. Aleluia, aleluia, não é? Então foi aquele pouco, que aquele pequeno foi uma matéria-prima na mão de Jesus. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Você já presenciou algum milagre nessa área de provisão? Eu já tive em alguns lugares que tinha um almoço, vamos supor, ou um jantar, ou um lanche. Quando eu olhava para a quantidade de comida e para o tanto de gente, eu pensava assim, não vai dar não. Já aconteceu com você? A gente de igreja acontece muito, né, pastor? Que você às vezes chega mais gente, porque para comer vem gente com força. Não vem para orar, não. Mas para comer, vem. Vem ou não vem? Vem. Aí chega ali e você olha e diz assim, é pouco. À medida que o povo vai se alimentando. Querida, eu não sei se você já viu. Mas ainda sobra comida. E a gente, aí às vezes meu marido diz, é porque tu tem o olho grande. Meu Deus do céu, tu és olhuda demais. Se não estiver esbarrotando, eu digo, não, é porque fica aquela sensação, não vai dar. E é muito ruim essa sensação, não vai dar, né? Parece que a gente vai passar vergonha. Mas é impressionante, quando o povo começa a compartilhar, sobra. Isso é milagre, gente. É verdade. É milagre. Sabe? Então a gente vai presenciar muito nesses dias, viu, gente? De muito milagre sobrenatural. Amém? Até parece que quando você começa a compartilhar, um fermento espiritual é colocado, o negócio cresce, aumenta, dá que sobra. Amém? E aqui em Gálatas, no capítulo 6, estou já concluindo, que a gente orar um pouco. Gálatas capítulo 6, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amado, eu vou te dizer uma coisa, não se canse de fazer o bem, nem se arrependa do bem que você fez. Nunca. Querido, bem feito, pode ter certeza, é um memorial diante de Deus. A pessoa não mereceu, não tem problema. Não é? Mas não agradeceu. Isso é a plantação dele, não é sua colheita. Aleluia.
Não é? Eu não sei, não é, Leine? Às vezes você recebe algo, aí você diz, não, minha gente, pelo amor de Deus, eu não planto isso não, para receber isso, não aceito não. Já aconteceu com você? Mas um dia eu estava assim, né? Eu cheguei num determinado local, lá em casa, quando a gente passou 10 anos hospedando professores de rema. E lá em casa a gente tinha uma coisa, né? Assim, era uma lei. O melhor quarto era para o professor, não era para os meus filhos. Né, Ana Linda? Os melhores, as camas melhores eram deles, não era para os meus filhos. E tudo de melhor era para eles. O melhor banheiro era do quarto do professor. E um dia eu cheguei num lugar e eu fui muito mal recebida. E na hora me veio aquela sensação, Senhor, não planto isso não. Mas na hora chegou a resposta. O Senhor dizendo, isso não é a sua colheita, é a plantação dele. Fique tranquila que sua colheita vai chegar. Por quê? Porque se você não desfalecer, você vai colher. Sabe? Então não se preocupa. Só faça. Faça o bem. Amém? Sempre. Aí ele diz, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aleluia. Diga comigo, principalmente. Olha como Deus cuida do povo dele. Não é? Queridos, Deus cuida do seu povo. Sabe, sexta-feira o Ministério Verbo da Vida fez uma live solidária e colocou um Pix, que inclusive você que está nos assistindo, esse Pix do Ministério vai estar aqui, né, para você ter acesso e continuar ajudando esse povo. E a gente viu tantas pessoas se levantando. E aí Judivan disse, pronto, Saninha, a gente vai fazer o seguinte, tudo que a gente arrecadar, os 100%, a gente vai colocar nesse Pix, porque o ministério, ele é muito sério. Queridos, o nosso ministério é sério. Se você, eu já vi pessoas dizendo, mas doações nem estão chegando lá. Fique tranquilo, porque você aqui está lidando com gente séria. Amém. Nós temos um povo que tem uma índole, um caráter, né? A gente confia no Ministério Verbo da Vida e inclusive esse Pix que está aparecendo aí para você que está me assistindo agora online é o Pix criado pelo nosso ministério e eu sei que eles estão fazendo o máximo, né? E estão usando não só de idoneidade, mas de justiça para repartir essas doações. Então fique tranquilo e graças a Deus eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muita gente. Amém? Então ele diz exatamente isso, né? Enquanto você tiver oportunidade, faça. Então, queridos, a gente precisa entender isso. Vamos orar, mas vamos fazer algo, né? E o fato da gente estar aqui hoje à noite, né? Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, você poderia estar descansando agora, mas até isso é uma doação. Até esse tempo que você está aqui cansado, mas decidiu, né, pegar junto, até isso é uma doação. E acredito, o seu tempo é mais valioso do que seu dinheiro, né? Porque há seu descanso e tudo mais. E eu louvo a Deus por sua vida. E a gente vai orar mesmo, né? E inclusive hoje também, se você quiser continuar doando, se você não fez uma doação e quer fazer, tem uma chave Pix aqui, que é a que a gente está arrecadando o montante para mandar para o ministério, né? E você pode ainda doar, mas eu quero também que a gente faça as duas coisas, né? Jesus disse, quando orardes, primeiro ele começa dizendo em Mateus 6, né? Quando você der, ele não diz se você quiser ofertar, ele diz quando ofertares. Então isso mostra que não é se você quiser, é quando. Então Jesus já esperava que a gente fizesse, né? Aí depois ele diz quando orardes. Então veja, depois ele diz quando jejuardes. Então é um cordão de 3 dobras. A gente ora, jejua e oferta. Oferta, jejua e ora. E eu sei que a gente está aqui para fazer essa oferta, mas também para orar. E John Wesley, ele diz, não é? Dizia quando estava vivo, e essa frase dele ficou
perpetuou mesmo. Ele disse: Deus não faz nada na terra a menos que um homem ore, né? E aí a gente entende que nós precisamos orar, dar acesso mesmo ao poder de Deus para atuar nessa terra, nas nossas vidas, nas nossas famílias, na vida daquelas crianças. Queridos, tem crianças perdidas, se perderam dos pais, não sabe, e aquela estatística de quantos morreram, aquilo ali está muito longe da realidade, porque eles só dizem, vai para a estatística que morreu quando acha o corpo, mas tem muita gente desaparecida. Então assim, são crianças que se perderam dos pais, né? São, como o Tiago diz, órfãos e viúva. Tem órfãos, tem mulheres que ficaram viúvas, tem homens que ficaram viúvos. É uma tragédia, mas maior é Deus, né? Como a Bíblia fala tanto, que eu digo, nunca vi um nome tão perfeito. Jesus disse: eu lhe darei um ajudador. Tem uma ajuda na dor. O ajudador, né? O consolador. Graças a Deus por ele. Graças a Deus pelo Espírito Santo, né? O ajudador, o consolador. E a gente entende que quando nós oramos, nós damos acesso para o ajudador, para o consolador, né? E gente, Deus, ele tinha um plano de tirar o povo do Egito, da escravidão. E o povo ficou 430 anos lá. Deus tendo o plano de tirá-los dali. Mas nada aconteceu. Até que Deus dissesse para Moisés: Moisés, eu ouvi o seu clamor, por isso eu estou te enviando. Ou seja, tanto tempo Deus querendo fazer algo, mas eles precisaram clamar. Jesus disse: humilhai-vos, não, Tiago que diz, né? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Sabe que Deus nunca nos humilha, mas nós precisamos nos humilhar. E o que é se humilhar? Não é espírito de autocomiseração. Ah, Senhor, quem sou eu? Não, queridos. Se humilhar é dizer assim: Senhor, a gente entende e considera que se o Senhor não fizer, nada vai acontecer. Mas a gente entende que o Senhor pode. E nós simplesmente nos colocamos debaixo, né, dessa potente mão de Deus, né? Esse reconhecimento, é isso. E a gente vê que lá em Joel, também quando o profeta Joel disse assim: olha, Deus está dizendo que vai derramar do Espírito sobre toda a carne. Era uma profecia que Deus deu por intermédio do profeta Joel. Mas o Espírito Santo que foi prometido naquele dia só desceu porque disse que o povo estava reunido e orando. Ou seja, até aquilo que Deus já falou, querido, se não for orado, não acontece nada, né? A gente vê, é como ele disse: invoca-me e eu responder-te-ei. Meu Deus do céu, se falar, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei as suas orações. Então nós estamos aqui exatamente para isso, né? E a gente entende que nós podemos, né, chegar com as nossas ofertas, mas também com o nosso clamor e com as nossas orações. Amém? Então, querido, fica de pé. Eu quero encerrar orando. Eu quero pedir ao pastor Isaac, se ele puder realmente clamar aqui. E mais uma vez, né, depois eu agradeço para essa ministração que vai para o online, para todo o povo do Brasil inteiro que pegou junto conosco. Eu repito, fica a nossa gratidão. Amém? Pastor, o senhor pode orar? Eu queria que você, queridos, se colocasse agora para orar por aquele povo, por aquelas crianças, sabe? Colocar uma lista de nome de crianças